Se o jogo fosse um web service, a Unreal seria o Spring Boot, é isso? Nossa, essa... Ó, foi longe essa. Palmas. Essa foi excelente. Bela analogia. O jogo também é complicado porque às vezes o bug, né, o erro não é no código. Às vezes é um asset que a pessoa da equipe de artes exportou errado e aí trava o jogo. E eu falei assim, não, acho que é isso que eu quero fazer. Eu descobri que com programação dá para fazer jogo. Não precisa criar nada novo. Pega essas tecnologias, cria um ponto. A gente fala que todo mundo que trabalha com jogo tem um pouco de designer lá na veia. Né? No fim, né? No fim, sim. O Flash não morreu. Não, a gente achou que tivesse morrido, mas não. Pois é, não enterraram ele ainda. Tá agonizando. Tá meio tá zumbi vivo. por aí, mas tá, né? Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila. Estamos aqui hoje para mais um episódio técnico. Dá para dizer que é um episódio técnico, né? Episódio técnico, mais uma pauta técnica. Você já quis fazer um jogo, programar um joguinho quando você começou a aprender computação, Cláudio? Mas falhei miseravelmente. Eu também. E eu vou contar aqui algumas coisas que eu já fiz e que não deram muito certo, né? Porque tem uma hora começa a ficar um pouco difícil. E vamos tirar nossas dúvidas também. Vamos tirar nossas dúvidas. Acho que todo mundo que programa já pensou, já passou pela cabeça pô, eu podia fazer um jogo, né? Principalmente porque eu acho que eu não conheço ninguém que desenvolve software e não joga videogame, cara. Exatamente. Eu acho que se existir alguém, deixa no comentário aqui embaixo que você é um ser raro que eu vou te mandar para a NASA para você ser estudado. É isso aí. Hoje a gente vai falar sobre programação de jogos, como que é feito o desenvolvimento desse tipo de software, que é um software, a gente vai entender aqui como que isso funciona, como que é feito o desenvolvimento de jogos. Para falar sobre isso conosco aqui, além do Clauber, nosso grande amigo e co-host aqui do PPT Não Compila, eu estou aqui com o André Kishimoto, que é professor da Universidade Mackenzie, dá aula sobre desenvolvimento de jogos e outras disciplinas também de computação, né, professor? Sim. E escreveu esse livro aqui que ele vai contar pra gente, Programação de Jogos, Desenvolvimento de Jogos Digitais com Game Maker. Professor, dá um oi pra galera. Opa, pessoal, tudo bom? Muito obrigado aí pelo convite e... Oi. É isso aí. Vamos começar. O que a gente vai falar aqui hoje, pessoal? A gente vai falar sobre como é o desenvolvimento de software, qual trilha de desenvolvimento de carreira você precisa ter para chegar nessa área de desenvolvimento, como é que você dá os primeiros passos no desenvolvimento, né? Que tipo de linguagem você usa, se você é um cara que desenvolve aqui no mundo enterprise, no mundo corporativo, qual a diferença de você sair desse tipo de desenvolvimento para desenvolver numa Unreal, numa Unity, como que é feito o deploy dessas aplicações, você sabe? Vamos descobrir aqui hoje, junto com o professor Kishimoto, e vai ser bem divertido, hein, Cláudio? Com certeza. Vamos lá. Com certeza. Bora! A gente pode começar, Kishimoto, fala um pouquinho sobre você. Como você chegou nesse mundo dos jogos. Tá. Qual é a sua formação? Como que você começou a se interessar por isso? Que tipo de preparação você teve para começar a atuar nesse mundo? Aí a gente vai começar a explorar mais como é essa jornada. O nosso desenvolvedor que está lá, né, Cláudio, olhando para aquele Spring Boot chato. Aquele Docker. Aquele PHP que você gosta bastante. Aquele PHP maravilhoso. Por que não? Nosso, né? Maravilhoso amado PHP. Esse cara, ele olha ali, aí vê aquela Unreal, eu falo, como será esse mundo, né? Até para ele poder se projetar, dá um overview de como foi a tua formação e, enfim, como você chegou aqui. Bom, eu sempre, assim, quando me perguntam isso, né, ou mesmo... Né, como eu sou professor em aula, eu explico, dou um breve resumo, assim. Eu descobri videogame bem quando criança, né? Acho que eu tinha uns 4, 5 anos. Isso eu lembro porque... quer dizer, eu não lembro os detalhes, mas eu lembro que meus pais falaram assim que tinha lá um Master System, eu meio que tinha ideia. Eu lembro porque eu fui viajar de fim de ano na praia com minha avó e eu queria voltar para jogar Alex Kidd na memória, né? Quem nunca, né? Quem nunca. E aquele Hang-On também de corrida, né? E aí, assim, acho que como criança eu ficava jogando até que
eu fico meio assim porque, às vezes, como programador, né, cientista da computação, às vezes hoje não, mas eu ficava pensando, nossa, acho que eu comecei um pouco tarde porque eu peguei... Quer dizer, hoje não, mas... eu peguei a época de 486 computadores, né? E foi assim, eu tinha acho que uns 11, 12 anos, né, que minha família comprou o computador, né, da família e tal. E foi meio... Eu sempre brinco assim, né, com meus alunos. Eu posso falar aqui, né? Não palavrão, mas assim... Palavrão também, viu? Tá liberado. Então, okay. Foi assim... Foi numa cagada, né, nos dois sentidos. Porque meu pai, ele chegou há um tempo trabalhar em programação em banco, acho que era COBOL, Fortran, enfim. Provavelmente. E nos anos 70, 80. E aí, em casa, eu descobri um livro que era... Como é que era? Do Larry Gonick. Era meio assim... eu recomendo bastante esse livro, né? Era... Como é que é? Tipo, computação em quadrinhos, alguma coisa assim em inglês. E aí, meu pai tinha essa versão em português. Eu descobri lá, fuçando os livros lá da família. Comecei a ler, porque tinha desenho, tinha quadrinho, né? Eu gosto. E eu falei, nossa, mas está explicando computação, né? Daí tinha umas, 3 páginas de Basic. A gente tinha um computador, eu falei, acho que dá para rodar lá. Tinha o QBasic, alguma coisa assim, lá do DOS. Do DOS 622, né? Isso, daí eu comecei a digitar, falei, interessante. Então, o computador, né, você passa as instruções e meio que foi essa descoberta, né, que eu tive. Aí eu falo cagada porque foi realmente literal e lendo. Curiosidade, né? Né? Aí eu ficava lendo lá e aí depois de um tempo que deu esse clique, né? Jogo, né, tem no computador e é via programação, né? Essa forma que a gente consegue passar as instruções para o computador e, dependendo de como a gente faz, dá para criar interação, né? E aí, então, foi bem assim, quando eu tinha lá daí já passou um tempo, acho que talvez uns 13, 14, foi quando eu estava indo na época era a 8ª série, para o primeiro ano, né, hoje ensino médio, que eu falei assim, não, acho que é isso que eu quero fazer, né? Eu descobri que com programação dá para fazer jogo, daí eu falei para meus pais, eu quero fazer um ensino médio técnico, né? Curso técnico. Aí eu fiz processamento de dados no ensino médio e meio que foi natural, né? Assim, tudo bem, lá a gente não aprendia a fazer jogos, aprendia algoritmos, programação. O básico, né? De programação. O básico, mas sempre voltado mais para fazer sistemas, né? E eu falei assim, legal também, porque envolve programação, era algo que eu gostava, mas eu falei assim, não, eu quero mais a parte de entretenimento, a parte multimídia, tudo mais. E aí, para mim, foi um processo natural, né? Começar a ver, quando eu tinha que ir para a faculdade, quais cursos que existiam. Aí tudo bem, eu ficava na dúvida, tem engenharia da computação, sistemas de informação, ciência da computação. Aí vendo as grades, eu falei, acho que é a ciência da computação, né? E aí foi isso, assim, eu sempre segui essa parte de programação, mas ao mesmo tempo, como acho que eu gostava muito de jogos, de quadrinhos, coisa e tal, eu também tentava ir um pouco para a parte de artes. Assim, eu sabia que não... quer dizer, eu tinha noção que eu não sabia desenhar, fazer artes, né? Mas eu tinha amigos na época mesmo de colégio que a gente via tudo que tinha disponível de ferramentas, né? Tudo que a gente conseguia ter acesso. E tinha um amigo meu que falava, né? Isso aqui tem o tal do Photoshop, tem o 3D Studio, na época era 4DOS, até no colégio que a gente estudou tinha não é uma versão, né, oficial, né, pirata. A versão alternativa. Com licenciamento alternativo. E eu falei, interessante, né? Só que eu percebi que, para mim, era muito mais fácil lidar com programação do que com artes. Mas sempre ficou lá, né, na cabeça me cutucando. Em algum momento, talvez eu queria fazer alguma coisa. Então, meio que profissionalmente, eu sabia que queria trabalhar com programação. E meio que por hobby eu começava a estudar algumas coisas por conta assim de artes, né? Até que chegou um ponto que deu para juntar algumas coisas. As duas coisas acabam se conversando em algum momento no desenvolvimento de jogos. Isso, né? Isso. Deixa eu abrir um parênteses aqui, que ele contou a história dele. Eu acho que ele passou por um momento da vida
que eu passei também, e como ele tinha esse viés de programação de jogos, queria ver como foi a tua visão. Na época do Flash, deve ter pego essa parte. Você começou no 486 no Basic, Sim. né? Você já embedou um ponto .swf no HTML alguma vez na vida, com certeza, né? E como foi esse boom dos jogos de Flash? Você já tinha conhecimento? Você pegou um pouco dessa onda de desenvolver em Flash? Porque na época eu já desenvolvia profissionalmente, já era desenvolvedor, desenvolvia para web. Não fale a linguagem, Cláudio, está proibido falar aqui, que todo mundo tem um passado negro na vida. Reserve-me o direito de não opinar. Isso. E nessa época eu lembro que eu cheguei a brincar e fiz até alguns trabalhos de animação em Flash via código. Né? Porque você podia desenvolver algumas coisas que aí você já criava algumas interações ali sobre... Então, você poderia até fazer um possível jogo, etc. Você tinha esquema de camadas também com Flash? Que dava Tinha. pra fazer, né? Era basicamente um Photoshop que você botava código junto lá, dava um ID no objeto e conseguia codar. Né? Como você viu essa época, cara? Então, para algumas coisas eu sei que eu cheguei meio atrasado mesmo. Flash, eu lembro que quando eu estava fazendo curso técnico, tinha um colega lá da sala que ele fazia muita coisa. Inclusive, ele... Assim, na época eu lembro que não era um jogo, mas já era bem direcionado, né? Então, ele... Acho que era um ninja que ele tinha desenhado, feito as animações, andava na tela, mudava a tela e tal. Eu ficava assim, nossa, né? Isso é muito legal. Só que não me interessou a parte do Flash. Por quê? Porque... Fez bem. Eu meio que pensei assim, eu comecei com Basic... Aí, em termos de linguagem, né, eu peguei uma época que tinha BBS antes da internet, então eu lembro que tinha o chamado PC Board, que tinha uma linguagem própria deles. Aí eu fazia umas animações lá em ANSI, em ASCII, né, e eu cheguei a trabalhar com... Trabalhar não, né, mas assim, brincar com Turbo Pascal, porque tinha um primo meu que fazia engenharia na época, mandou uma cópia em disquete para mim, isso daqui é o Turbo Pascal. Aí tinha uns exemplos, o help, daí eu fui aprendendo lendo as coisas. E aí, nessa época do Pascal, eu lembro que em DOS a gente mudava para um módulo lá VGA, de texto para VGA, né? O int 03, alguma move, não lembro, enfim. Isso. 03, eu acho. E tudo que eu via na época, ou era em Pascal ou em C. Né? E tinha assembly também, né, no meio. Aí eu ficava muito assim, nossa, acho que os jogos realmente assim, gráficos, que eu achava muito interessante, era feito em C. Então, eu tentava, assim, na época que eu ainda estava no colégio, para mim era muito difícil entender e eu não tinha acesso a muito material, né? Livro também eu não... Não é igual hoje que a gente tem as lojas digitais, ou mesmo na faculdade, eu usei muito a biblioteca da faculdade, né? Então, eu ficava muito restrito no que eu tinha acesso lá de conhecimento e eu ficava muito no Pascal, né? Turbo Pascal. Só que eu percebia que... Assim, tudo que eu via de material extra sempre tinha alguma coisa de C. Então, meio que no colégio, no colégio técnico, eu já pensava assim, não quero ver VB e quero começar a ir para o C. E aí eu tentava buscar material que eu conseguia para começar a aprender. Né? Então, assim, nessa época Flash eu meio que falava assim, não, acho que não é a minha, né? Você vê, né, Cláudio, que tudo são escolhas da vida, né? Eu tava mexendo com Flash, o cara tava, não sei. Mas ele falando de curso técnico agora, eu lembrei do meu curso técnico também. Eu não sei se você quiser falar onde você fez, mas eu fiz ETESP ali na Tiradentes, né? E a gente tinha também VB, começamos com C lá, então acho que essa daí é meio que uma grade comum entre as escolas técnicas, né? Em São Paulo, assim. Então, eu fiz lá na FECAP, na Liberdade, né? Aqui em São Paulo. A gente não tinha C, tinha VB, tinha lógica e programação. Era mais, acho que VB mesmo. Também eu lembro que tinha SQL no último ano para fazer lá os sistemas com banco de dados. Provavelmente né? Access de banco de dados? Não, era SQL mesmo. Era SQL mesmo? Eu não lembro qual, mas eu lembro que tinha os comandos lá já SQL, né? E basicamente era isso. Assim, eu lembro que também uma coisa que eu gostei muito na época, mesmo com o VB, o professor passou um trabalho que era um jogo, eu não lembro se era campo minado, alguma coisa assim. Aí eu falei, legal, né? Dá para fazer, arrastar, soltar as coisas lá, visual e depois programar a lógica, né? Mas eu pensava, não, tudo que eu
tenho visto, o pessoal acaba usando C. Daí eu quis, né, ir para estudar essa parte. Daí eu via que na faculdade tinha e tudo mais. Mas é interessante, porque assim, depois de muito tempo, eu cheguei a trabalhar com Flash, fazer alguns projetos em Flash de jogo. Tá falando isso só para eu não me sentir mal. Só pra você ficar tranquilo. mas eu cheguei a trabalhar bastante com ActionScript. Bastante, assim, acho que não, né? Mas foram alguns projetos. Teve alguns jogos. Teve uma época que acho que era... Não lembro se foi só no estado de São Paulo ou se foi no Brasil inteiro, que livro didático tinha... Putz, eu não lembro o nome exato, mas era recurso pedagógico, eu não lembro exatamente o nome, mas que era assim, acho que, pelo menos que eu lembro, assim, na capital, em São Paulo, quase toda empresa de jogos fez algum projeto, né, desse nível. Tem a editora X de livro didático. Que vinha um CDzinho de multimídia, né? Então, eu não sei como que os alunos acessavam. Acho que não, porque já era web. Menos mal. E aí era assim, coisa de... cada aula tinha que ter um jogo da memória, um quebra-cabeça. Então, muita gente pegou. Aí eu acabei pegando alguns projetos terceirizados para fazer isso usando Flash, né? E mesmo assim, em projetos que a gente vê, que a gente fala AAA, tem algumas coisas que tem empresa, acho que eu não posso citar nomes, mas que usa a parte de interface com Flash ActionScript. Então, a parte mais baixo nível C++, que conversa com Flash, né? Então, não tá tão assim... Ufa, escapei dessa. Ainda tem. Tá livre ainda. Tá em dia. São... né, talvez bem menos oportunidades ou vagas, mas tem gente que usa, assim. Olha só, o Flash não morreu. Não, a gente achou que tivesse morrido, mas não. Pois não enterraram ele ainda. Tá agonizando. Tá meio tá zumbi ali. por aí, mas tá, né? E quando é que você começou, depois você fez o Ciência da Computação, enfim, pegou os fundamentos ali de C, como você falou, mexeu um pouco com o Pascal e tal. E quando é que você falou, cara, agora eu quero serious business isso aqui, eu quero aprender essa parada pra valer? Você fez alguma formação específica disso, algum curso? Ou, o que é tão importante quanto, você entende que a formação de ciências da computação te dá toda a base e toda a estrutura para, não, eu quero seguir por aqui, e você aplica o teu conhecimento naquele framework, naquela linguagem. Como foi contigo? Até aproveitar a pergunta dele, eu sei que a gente estamos entre cientistas aqui, né? Todo né? Stricto sensu da palavra, sim. Pegando um pouco a questão de desenvolvimento e a parte de jogos, uma curiosidade que eu tenho é qual é o peso da parte matemática, e aproveitando a questão de formação, na questão de desenvolvimento de jogos? Tá. Bom, então, a parte assim de formação, né, eu fiz ciência da computação, mas de jogos, assim, eu sou bem nerd, né? Então, assim, livro, tudo que eu falei, assim, no ensino médio, na verdade, assim, no colégio eu nem sabia direito onde era a biblioteca. No último ano eu fui descobrir, mas, né, eu não frequentava muito. Na faculdade, não. Às vezes, na minha época, o curso lá na universidade, a gente tinha que fazer educação física, é muito estranho hoje em dia. Cara. E aí eu fazia de tarde, então eu não voltava para cá pegar ônibus 2 vezes, né? Sei lá, 1, 2 horas de ônibus, não era interessante. E aí às vezes eu ficava na biblioteca, né? Eu ficava olhando as estantes e tal. E tinha muita coisa que não necessariamente era jogos, mas tinha programação gráfica. E eu falei, putz, isso daqui para mim é bastante importante, já que eu quero seguir essa área, né, de jogos. E aí, assim, um curso específico eu não fiz, e o que eu fazia era... A internet, na época, também não era muito boa, era coisa se assinava muito caro para 1 hora por dia, e era telefone discado, você tinha que acessar de madrugada, então... Aliás, você sabe que todo mundo da nossa idade, até porque não tem mais nenhum garoto aqui, né? Aliás, você é o que tem a barba mais... Menos branca. Menos branca ainda, né? Sabe que da nossa idade todo mundo é notívago por causa disso, né? Você sabe que tinha que esperar meia-noite para conectar. Da meia-noite às 6 da manhã. Não tem único com sono saudável, cara.
Todo mundo notívago. Passou dos 35, velho. Todo mundo com remedinho pra dormir hoje em Todo mundo, ninguém dorme bem. Culpa da Telefônica e do West Robotics. E nem era telefônica, era Telesp, né? Era Telesp. Que era Verdade. um pulso depois da meia-noite até às 6. Né? Exato. E aí, assim, tudo que eu conseguia encontrar de material impresso, né, ou um BBS, eu tentava consumir, né? Então, às vezes, assim, tem uma revista de videogame que uma página fizeram uma matéria, sabe? Como que... Não técnico, mas... esse jogo aqui, que é 3D, eles usaram tal ferramenta, daí eu descobri que tinha tablet lá de desenho, né? Não a tablet... Hoje, tablet, a gente fala, é o computador, isso, né? A canetinha, né? Hoje a gente fala mesa digitalizadora, Isso. né? Mas eu descobri que tinha tablet, Silicon Graphics, etc. Falei, caramba, né? Então, eu sempre tentava buscar esse tipo de informação. Hoje em dia, na internet, a gente encontra muita coisa, mas, para mim, né, o conhecimento que eu tinha era bem limitado. E aí, eu lembro que eu comecei a pesquisar algumas coisas e eu vi um livro, era Windows... Como é que é? Windows Game Programming for Dummies. Né? Bem assim, dummy mesmo. Eu falei, ok, né? Não tem problema, eu sou realmente dummy nesse assunto. E eu encontrei uma livraria aqui em São Paulo que tinha esse livro. Aí eu falei assim, não, vou juntar um dinheirinho e vou comprar. E eu não lembro quanto foi, mas assim, depois de um tempo eu comprei esse livro e comecei a ler, né? Então, ele já ensinava a parte de DirectX 2D, não tinha nada de 3D, mas era com Windows, né, a API do Windows, e aí meio que foi dessa forma que eu, né, comecei a realmente vai entender melhor o processo de jogos, pelo menos a parte técnica, né? E até isso daí acho que foi entrando para a faculdade, meu primeiro ano, né? Então, eu já tinha um conhecimento mais ou menos de C e conseguia me virar, né, com isso daí. Aí, desculpe, você tinha falado... a parte como o nosso curso de computação, principalmente, tem um peso muito forte em matemática, qual que é a relação que tem nessa questão de desenvolvimento de jogos, né? Então, aí, assim, essa parte inicial, eu não sentia necessidade de ver a parte matemática, é muito mais entender a parte técnica, de carregar fazer uma chamada para a API, carregar um arquivo, exibir na tela, né, tudo mais. Até que eu tinha que fazer alguma coisa que tinha colisão, né? O personagem lá, os objetos tinham que colidir. Aí tudo bem, é uma questão de... A parte básica é um if-else, né? Se a posição X, tal, passou, você rebate, etc., muda a direção. E até aí, tranquilo. E na faculdade, nos meus 2 primeiros anos, que tinha mais uma parte forte de matemática, também eu não via muita aplicação assim direta, né? Porque talvez eu estava mais pensando assim, dá para fazer algumas coisas que resolve com if-else, etc., E aí foi quando eu comecei a me aprofundar mais em técnicas de algoritmos de colisão, de física e principalmente 3D. Aí que eu percebi, nossa, álgebra linear, né, vetores, matrizes, isso daqui eu vou usar direto. E aí eu achei interessante, porque para mim fez muito sentido tudo que eu estudei nos 2 primeiros anos da faculdade. Eu falei, depois de um tempo, eu falei, nossa, eu estou aplicando aqui, né? Tem uma API gráfica, vou carregar um modelo, vou fazer uma transformação no modelo, eu tenho que saber multiplicação de matrizes, produto escalar, produto vetorial, etc., né? Aí tem uma parte que na faculdade a gente não vê, de quaternions, de rotação, que realmente aquilo lá, para mim, entender até hoje... Entender até entendo, para explicar eu acho bem difícil, fazer a pessoa conseguir visualizar as rotações, né? Mas toda a parte assim de álgebra linear e algumas coisas de cálculo é muito importante, né? Aí tudo bem. Para quem vai talvez fazer implementação mais, não diria, talvez baixo nível, porque hoje em dia quando a gente pega as game engines, né, Unreal, Unity, Godot, tem muita coisa pronta. Então é mais talvez a pessoa entender. Eu faço chamada lá da engine, qual que é o resultado, né? Mas se a pessoa realmente quer entender, eu acho que é bem interessante, né? Assim, por que eu digo isso também? Como experiência como professor de jogos, né? Eu lembro que
não foi só uma pessoa, mas né, em várias turmas sempre tinha lá o pessoal que queria fazer os jogos. Tinha algumas coisas que a pessoa não conseguia resolver por conta dessa... Né, faltava esse conhecimento, talvez, de matemática. Mesmo que as engines ofereciam algumas coisas, né? E também é uma coisa... Eu não sei se eu estou ficando muito velho, o professor já resmunga muito, mas eu ficava... Hoje ainda eu bato muito na tecla de... Falo para as pessoas não depender só de tutorial que a gente vê, né? Vídeo no YouTube ou qualquer outra né, rede aí de streaming. Porque eu percebia que muitas pessoas consegue seguir um tutorial, faz lá e quando quer fazer qualquer coisa diferente que o tutorial não aborda, não sabe fazer. E isso eu lembro, né? Eu puxei esse assunto por conta de matemática, porque eu lembro que numa turma tinha uma pessoa que queria fazer tipo, o personagem andar, encostou na parede, não podia travar, tinha que deslizar pela parede. E aí eu falei, mas dá para você fazer, né? Eu evito dar resposta direta, eu ficava só falando, você pode pesquisar isso. É aquele caso, né? Mas o tutorial não falava de bananas, falava de maçã. Exatamente. Né? É exatamente esse ponto. O aluno olhava assim para mim, depois de algumas semanas, falava, não tem como. Eu falei, como não tem como, né? Quase todo jogo que a gente vê 3D, 2D também tem Sim. isso. Não, eu vi lá aquele canal que tem uma série de tutoriais e não explica como fazer. Não tinha nenhum tutorial sobre isso. É. Se não tinha tutorial, não dá pra fazer. Acho que a dificuldade é buscar o tema em si, né? É o que você estava falando de pesquisa sobre isso aqui, né? Para dar clareza ali para o aluno entender, poder implementar, porque assim, o tutorial é um exemplo de um conceito que você está absorvendo, né? Se você faz um tutorial e você não consegue derivar para casos de uso semelhantes, você não aprendeu nada do tutorial. Exatamente. Né? Você só reproduziu o que o cara está mostrando lá. O tutorial serve para você absorver uma coisa nova. Para aquilo tem um exemplo base e a partir dali você tem que saber projetar os outros casos, né? Senão você não aprendeu de fato. Né? Assim, eu acho interessante que às vezes tutorial para algo bem pontual é legal. Às vezes até tutorial que não é de computação, sei lá, trocar o pneu do carro, sei lá, alguma coisa. Ok, funciona. Tem uma coisa de tutorial que eu tenho usado muito, é tutorial de Elden Ring. Cara, o jogo difícil. Hoje eu posso falar porque tá na pauta. Ok. Então, cara, se olhar minha busca do YouTube, ultimamente é só Elden Ring fase tal. É o único tutorial que eu tenho usado. Você tá melhor que eu. Eu tava procurando tutorial de como fazer drywall em casa. Então... Verdade. Né? Mas enfim. Momentos diferentes da vida. E... Então, daí acho que eu vejo como um problema, porque a pessoa só foca naquilo e não consegue, de fato, aplicar em outras áreas ou problemas que realmente dá. E aí era muito difícil falar assim, como naquela época no curso que eu estava não tinha essa parte matemática tão forte assim, não ia falar, tem sei lá, você cria um vetor, você faz a reflexão, funciona não sei o quê, tem a normal, etc. Tá? Então, para algumas coisas, acho que é muito importante. Dependendo do jogo, você não precisa, mas às vezes você quer fazer uma trajetória, sabe? Uma animação, aí... Eu tenho um testemunho sobre isso, inclusive da época do Flash. Nessa época que a gente fazia ali porque tinha duas formas, né, de você trabalhar com Flash. Ou você ia direto na parte gráfica e usava a interpolação da própria ferramenta, clicando e arrastando, ou você ia lá e codava direto no ActionScript, né? E aí eu comecei a fazer umas experiências. Na época, para quem não é tão pré-histórico como essa mesa hoje aqui, o Flash ele exportava como SWF, que é o que embedava HTML, que é para o browser, mas ele também gerava um executável, né? Que você podia testar direto na sua máquina e fazer uns testes. Aí, professor, eu estava testando ali justamente o que você falou de projeção de parábolas. Falei, eu vou fazer um joguinho aqui que eu consiga atirar alguma coisa e aí ele vai simular ali o efeito da gravidade, vai fazer uma parábola. E aí eu tinha os inimigos que também faziam outras parábolas, elipses e tal, que eu tinha que acertar toda vez que eu apertava o espaço e projetava aquela parábola, né? E aí, dependendo da intensidade e o tempo que você apertava a barra, ele mudava os parâmetros da parábola e atirava mais para frente, para baixo, etc. Cara, tava me sentindo game coder já ali. Qual foi o problema quando começou a ficar difícil? Até a parábola, eu lembrei das minhas aulas de cálculo
E aí o que eu fazia? Resolvia. Eu ia ali no Wolfram, eu lembro até hoje que eu ia no Wolfram Alpha, colocava mais ou menos ali a expressão com as variáveis que eu queria, ele plotava, eu falava, é mais ou menos isso aqui que eu quero, né? Aí eu ia lá no Flash, fazia um gatilho para quando apertava o espaço, e aí ele fazia um for por trás, né? A cada segundo da animação, e me dava a posição da onde o objeto deveria estar. Aí eu fazia isso para todos os objetos. Tem um inimigo que está vindo para cá, tem essa função com essas variáveis, tem esse aqui com essas variáveis, esse aqui com essas variáveis. Beleza. Cara, no terceiro inimigo travou minha máquina. Travou, porque eu estava calculando o vetorial tudo na mão, né? E, pô, aí para calcular, já chegou no problema de N-corpus ali já, né? Praticamente. Você provavelmente thread na época não era tão fácil assim. Exatamente. Numa placa de VESA ainda, na época, né? E travou, cara, travou. Aí eu comecei a pesquisar, pô, mas como é que faz? Tem coisa assim na internet e tal. Aí você começa a ver outros problemas, que aí depois você pode até entrar um pouco mais, professor, se for o caso. Aí você não calcula ponto a ponto, tem interpolação, né? Porque você não precisa ter tanto processamento, etc. Eu falei, porra, mas aí já me fudeu, já ficou muito difícil. Deixa eu voltar para animação de menu de site, ir pro meu PHP. Isso, fazer meus drop-down aqui integrado com o PHP que eu ganho mais. Viu? Tá muito difícil, já ficou difícil já essa parada. Mas mesmo, né, web, assim, animação de botão, o mouse foi em cima do botão, tem aquela animaçãozinha, né? É uma interpolação, é uma curva de animação, né? Que a gente faz via código. Né? Então, às vezes, você não precisa falar, para cada quadro eu tenho que aumentar um tanto e tal. É tipo ponto A e B e interpola. Né? Daí tem aceleração, desaceleração. Então, né, isso ajuda. Sim. Né? Somente se alguém quer fazer alguma coisa dinâmica, assim, em termos de animação, mas que não precisa depender de uma pessoa que vai fazer animação, né, propriamente dita, sei lá, quadro a quadro, saber essa parte de, né, curva de animação, acelerar, desacelerar, acho que é bem interessante. Até legal de comentar isso, porque provavelmente tem bastante gente que está assistindo a gente que quer começar com programação para jogos, mas às vezes tem essa resistência um pouco de matemática, eu preciso de matemática, então é legal a gente saber que não precisa saber matemática para começar, mas pode ser que em algum ponto lá na frente... Uma hora o cálculo te pega, ele vai pegar. Né? Então, uma hora o cálculo te pega. É interessante começar, acho que, estudar programação em si, né? Assim, para quem... Então, aí vai muito assim, qual que é o objetivo da pessoa, né? De cada pessoa. Eu diria assim, se a pessoa, assim, talvez não é nem fazer o jogo em si, mas fazer a tecnologia por trás do jogo, trabalhar com game engine, framework e tal, aí acho que é um nível mais baixo e realmente vai... Talvez até, dependendo do projeto e tal, vai escovar bit mesmo, em algum momento. Mas, às vezes, a gente encontra pessoas que, assim, eu queria desenvolver um jogo meu, mas a pessoa não quer ir para a programação, quer talvez mais contar uma história, fazer uma história interativa. Tem ferramentas para isso que a pessoa não precisa saber toda a parte matemática, física, etc., mas é saber pelo menos uma lógica básica de, eu tenho, sei lá, escrevo um texto e dou algumas opções para a pessoa escolher lá durante a partida. Isso daí bifurca para uma outra, ramifica a história, né? Eu escolhi a opção, é tipo aqueles livros, escolha a sua própria aventura, alguma coisa assim, né? Então, eu cheguei num ponto... Os livros clássicos de RPG, né? Exato, né? Eu cheguei num ponto, o que você quer fazer? Escolha A, B ou C. Daí, escolhi tal, ramifica para outra parte da história. Então, tem ferramentas que facilitam, né? Então, vai ter gente que vai querer desenvolver jogos desse tipo e vai ficar muito feliz, né? Então, precisa ter uma noção básica, talvez, de como funcionam algumas coisas de computação para poder exportar, publicar na web, no celular, coisa do tipo, né? Entender a ferramenta. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você
gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Vou pegar esse gancho, professor, para já dar um step down aqui na parte técnica do desenvolvimento mesmo. Você tocou no ponto que eu acho que eu queria explorar melhor aqui e mostrar para os nossos ouvintes mais ou menos como funciona. Você tem dois grandes, quando a gente fala de programação para jogos, tem dois grandes blocos aqui, né? Eu imagino. O cara que desenvolve a engine, né? Que é a base do desenvolvimento, e o cara que desenvolve em cima daquela engine, né? E aí dá pra gente fazer um paralelo que a Game Engine é o SDK do mundo corporativo, o framework do mundo corporativo. Se o jogo fosse um web service, a Unreal seria o Spring Boot, é isso? Nossa, essa... Ó, foi longe essa. Palmas. Essa foi excelente. Bela analogia. Daria pra comparar mais ou menos dessa forma, né? Então, realmente, que aí meio que em termos de... Buguei o cara, velho. Eu misturei dois mundos aqui que buguei o professor. De nomenclatura, assim, né? Porque às vezes a gente fala, eu tô usando uma Game Engine, eu tô usando um framework, um SDK, uma API e tal. Meio que seria assim, talvez quem vai fazer o jogo, a parte lógica do jogo é o usuário de uma API, né? E quem vai fazer a tecnologia é o desenvolvedor da API, né? E aí, às vezes, pode ser assim, vai ter a pessoa que vai fazer a engine, vai ter a pessoa que talvez está na empresa, se a gente pensar em console, está numa dessas empresas que desenvolve console, e talvez é a pessoa que está fazendo a biblioteca, a parte que conversa com o hardware, que a engine vai estar numa camada acima. E aí o jogo vai tem um step down ainda, né? Que é o cara que faz lá o ambiente que roda tipo a Unity no Xbox. Exato. Então, meio que seria assim, se a gente pegar Unity, Unreal é legal, quem é mais da área técnica tem o código aberto, então você consegue ver, né? Você vai ver vários if-def lá, né? Se é tal plataforma, roda tal coisa, se é outra, roda tal coisa. E aí, para cada console, para Windows, para Mac, você vai ter as bibliotecas nativas, ou eu tenho lá o Windows, esqueci um pouco o console, mas que é mais próximo da gente, talvez PC, Windows, Mac, Linux, né? Então, eu vou conversar com o sistema operacional, o sistema que vai conversar com o hardware, né? E aí, as engines para cada build que você faz, Windows, Mac, Linux, internamente a empresa que desenvolve a engine fez essa conversa com cada sistema operacional. Então, são essas camadas, né? Hardware, sistema, engine. Em cima da engine pode ter outra API, pode ter um plugin, etc. E aí a pessoa que vai usar para fazer o jogo. Só para ver se eu entendi. Então, na verdade, a camada que conversa com o jogo ela é mais acima, digamos. E aí você tem algumas camadas mais para baixo, que são as camadas que conversam com o sistema operacional, é isso? Se a gente... E aí ela é otimizada para cada sistema. Se a gente está falando assim, a pessoa vai usar... que é o mais comum hoje, usar uma game engine para desenvolver principalmente multiplataforma, é isso. Quem for fazer o jogo, né? Eu tô com uma ideia aqui, vou elaborar o jogo e vou usar, sei lá, um Unreal, uma Unity, eu vou conversar no nível da engine. Então, por exemplo, Unity é C#. Só que internamente a empresa lá, os desenvolvedores da Unity, tem os engenheiros que mexem com C, C++. Dependendo da plataforma, talvez tenha alguma coisa até de assembly, mas é isso, né? Então, realmente uma camada acima, né? Então, por exemplo, se eu quiser fazer um jogo para Mac e Linux sem considerar o Windows, eu posso usar C# na camada de escrita do jogo, e aí por baixo vai estar rodando as bibliotecas otimizadas para cada um deles. Sim. Legal. E, assim, a gente está falando de... Né, citou Unity Unreal, mas, por exemplo, você citou C#, se você pegar... Microsoft tinha um XNA faz tempo, mas agora tem o Monogame, né? Que é um porting multiplataforma lá do XNA. Então você consegue usar C# com o Monogame, que é mais, na verdade, acho que um framework. A gente pode considerar um framework, não necessariamente uma game engine. É um pouco mais baixo nível, assim, não é visual igual Unity Unreal. Quer dizer, uma parte, né? Que tem essa parte visual, mas aí você usa C# com Monogame e dependendo da plataforma, você escolhe lá e o Monogame consegue, né, exportar
fazer a conversa com o sistema operacional. Né? Então, dá para... Tá, até pensando numa dúvida também. As engines são multiplataformas para executar os jogos. Para gerar o build, né? O binário. Tá. E esses ambientes de desenvolvimento também são multiplataforma? Por exemplo, eu preciso ter um Windows para fazer para Linux e Mac, ou eu posso fazer num Linux e rodar em Windows e Mac, por exemplo? Então, acho que pelo menos para Mac você tem que ter um Mac. Tem o... Como é que fala? Mac é sempre Mac. Mac acho que é o Metal, né? Sempre Mac. Que a parte a API gráfica. Mas você tem que ter um Mac, um carregador específico para fazer os jogos. A sua tomada tem que ser branca. Uma tomada tem que ser branca, tem que ter a foto do Steve Jobs, senão não pode ser compila. aquela tomada amarela que a gente tinha fluorescente antigamente. Se não tiver a fotinha do Steve Jobs também, não builda. Não builda, jamais. Assim, eu já vi gente fazendo o tal do... Como é que é? Hackintosh. Hackintosh, né? Hackintosh. Não sei se hoje em dia a última versão lá do sistema funciona, mas geralmente a gente fala, qualquer coisa Apple, você vai, né, pro... como é que se diz? O ecossistema Apple, né? Se você está no Windows, você consegue buildar para Linux. Eu não lembro se essas engines conseguem fazer para Mac. Talvez não. Talvez você conecta um Mac na rede e faz. Eu não lembro agora exatamente isso. Mas, tirando essa parte, o resto você pode ter assim, uma máquina que tem Windows ou Linux e você consegue fazer para as outras plataformas, né? Que a gente geralmente vê assim de projetos, até várias empresas que trabalham com AAA, né, é muito comum em termos de ferramenta, pelo menos a experiência que eu tive era sempre o Visual Studio. Então, Visual Studio Windows, né? Sim. Então era muita coisa do Windows, da Microsoft, rodando PC para conectar lá no SDK de um console para fazer as coisas, né? Isso que essa era a pergunta, estava na ponta da língua. Como que é esse ambiente? Qual que é essa IDE? Né? Ter uma nave espacial? Como que é? Quantos monitores precisa? Ou se é simplesmente um Visual Studio, um Eclipse, que como eu desenvolvo normalmente. E é isso, então. Sim, sim. Se você pegar... Assim, basicamente... De console, você tem que ter o hardware, o kit lá oficial, e aí você tem acesso à documentação, às bibliotecas, e a maioria dá suporte ao Visual Studio. Né? Porque acho que... Não sei bem o motivo, porque acho que na época, um dos compiladores era aquela... Vaticon, eu não lembro como é a pronúncia certa, mas tinha um compilador que sempre, eu lembro que todo mundo usava de jogos. Mas quando começou a parte do Windows, acabou indo Visual C++ 6.0, depois ia para o Visual Studio, que tinha C++, etc. Era muito nessa linha. E você pega os kits de console e você vê que tem suporte. Né? Quando você, por exemplo, não está trabalhando com uma engine. Mesmo quando você está trabalhando com uma engine, você vê, por exemplo, Unreal, que você consegue... tirando o visual lá, Blueprint, você vai para C++, você vê que tem um suporte bom para o Visual Studio. Né? Acho que boa parte dos profissionais usam o Visual Studio, não o for Mac, né? Que não é meio que um fake aqui lá, mas para o Windows. E tem muitas ferramentas, por exemplo, eu usei bastante Visual Assist, a Visual Assist X, VAX, né? Que facilitava muita coisa, autocompletar. Na época, você colocava o ponto, ele transformava na setinha do ponteiro, né? Então, hoje em dia, a ideia do Visual Studio já faz isso pra gente, mas tem esses plugins. Você precisa compilar um negócio lá, né, 100 megas de código C++, e tem... Fugiu a ferramenta lá que eu usei numa empresa que era em rede, Nossa, fugiu, mas era um plugin que rodava no Visual Studio, que você dava o build, máquina ociosa, a gente usava todo o processamento para compilar rápido. Daí você ia para a plataforma, Linux, ficava 2 horas compilando o projeto. Então, tem umas coisas que Visual Studio, né, realmente é muito bom. Duas curiosidades que eu tenho aqui, professor, que talvez você possa descrever em linhas gerais aqui, que pode ser também a curiosidade de todo mundo. Como que inicia um projeto desse, falando em código? E nem tanto planejamento, eu sei que tem game design, etc. Mas eu vou começar a codar. Como que é essa parada? Eu vou lá, dou um public stack main, import Unreal e plau?
Ou eu tenho que criar, eu tenho um arquétipo que eu tenho que criar, que aí ele já define as libs e tal. Se eu quisesse hoje, eu que não programo absolutamente nada de jogos, mas tenho conhecimento de ciência da computação e de outras linguagens. Se eu quisesse fazer um Hello World em Unreal, como faria? Tá. Essas engines, quer dizer, Unreal e Unity também são bem antigas, né? Tem algumas décadas já. Hoje em dia, sim, você abre, tem uma parte visual e cria um novo projeto. Né? Daí você vai trabalhar com uma cena, dá para você importar os assets, os recursos, né? Modelo 3D, arquivo de áudio, etc. E vai montando. Tem um editor visual para uma fase, seja, né, um cenário 2D ou 3D. Né? Então, a gente poderia pensar assim, é como se você abrisse uma IDE e File New Project e você começa entrar um template, você lê uma documentação e você segue aquilo lá e você vai ter um protótipo, um Hello World pronto. Se você não quer ir para essa parte de engines, eu quero, né, fazer algo mais baixo nível, eu quero eu mesmo fazer as chamadas para OpenGL, VUCA, etc. Aí não, aí é um pouco diferente, porque aí o que eu falei, de repente eu estou no Visual Studio, não Code, né? Também tem que falar dessa diferença, porque hoje em dia, quando fala Visual Studio, muita gente fala, o VS Code. Não, é o Visual Studio mesmo, né? O completão. Aí você cria um projeto, sei lá, C++, importa as bibliotecas que precisa. Aí no código vai dando os includes lá de, sei lá, de 3D, OpenGL, gl.h, etc. E aí, né, para quem tem curiosidade, buscar assim, Hello World, sei lá, OpenGL, tipo, sei lá, 100 linhas de código para desenhar um triângulo colorido na tela, né? Que não faz nada, é só isso. Porque tem todo o setup da API, de você definir o estado da placa de vídeo e assim por diante, né? E hoje, como a gente tem GPU, o que a gente fala programável, né? A pipeline programável com shader, então não é só mais, sei lá, eu preciso saber C e carregar a API lá do, sei lá, OpenGL, VUCA, Metal, etc. Provavelmente você vai ver alguma coisa de shader com GLSL, HSL, Metal lá da Apple, para pelo menos falar assim, eu tenho esse triângulo, XYZ, 3 vértices, eu preciso passar para a GPU de alguma forma, e aí tem o que a gente chama, o básico é Vertex Shader e Pixel Fragment Shader. E aí esse segundo shader é que vai pegar lá as informações do vértice e converter em pixel. Né? E aí pode sair, geralmente vai sair na tela ou sai em disco. Né? Enfim, é um buffer, uma memória, né? Que você transfere para onde você quer. Então, se você está indo para esse lado, o caminho é muito mais longo. Né? Porque aí talvez essa questão que a gente tá falando de matemática, eu quero fazer esse triângulo girar na tela. Aí a gente está falando de uma matriz de rotação, de transformação, que é uma rotação. Né? Eu quero fazer ele deslocar pela tela, é uma matriz de transformação. Então, se você está usando só a API gráfica, você vai configurar essas matrizes e fazer a multiplicação. Tem uma matriz aqui de transformação, multiplico pelo XYZ do vértice e eu desloquei, rotacionei pelo espaço. Né? Aí você está entrando no nível já que a engine faria para você automaticamente. Exato, né? Que as equipes que desenvolvem essas ferramentas fazem esse trabalho para a gente. Né? Então, e aí é o que eu falo, às vezes a pessoa não tem nem tanto interesse em desenvolver um jogo mesmo, a parte lógica do jogo, mas sim a tecnologia. Daí vai para esse caminho, né? Tem pessoas que não, eu gosto de programar, mas eu quero fazer o jogo, eu quero fazer o personagem andar, deslocar pela tela, interagir com os objetos, etc. Então, aí a pessoa vai mais para um nível um pouco mais alto que não precisa ficar preocupado tanto com essa parte de API gráfica, etc. Ou qualquer outra API. Vai basicamente lidar com o que a engine oferece. E acho que fazendo um paralelo aqui com o mundo corporativo, do que a gente tem mais convívio, né, Cláudio, e que os nossos ouvintes também têm, é como você usar lá uma lib para prestar no banco de dados, ou para você usar uma lib para consumir uma API, etc. Você vai consumir uma API, você tem que focar na regra de negócio. Você não precisa fazer o request do zero. Exatamente. Né?
entrar na biblioteca HTTP e tal, só para consumir um serviço. Até por questão de produtividade, né? Se for para objetivos acadêmicos, né, professor? Pô, eu quero entender como funciona, como que o Python entra lá no detalhe de usar a camada HTTP. Beleza, mas para um desenvolvimento profissional no dia a dia, ninguém faz isso. Né? Acho que no mundo do desenvolvimento, ninguém faz todas as camadas de desenvolvimento de software, né? Até pegando no nosso dia a dia também, para quem é front-end aí, que usa Angular, React, a não ser que você queira realmente, né, desenvolver o framework em si, você vai pegar e instalar o framework ali na tua aplicação, vai usar todo o recurso que aquele framework e aquela biblioteca te oferece, e beleza, dali você não passa. Né? E vida que segue. Né? O cara foca na regra de negócio. Exatamente. Para poder entregar. E acho que nos jogos é a mesma coisa. Né? O cara foca na dinâmica do jogo, no design do jogo, e não em como rotacionar o objeto, sim, etc. Sim, exato. Né? Até fazendo essa comparação, esse paralelo, a gente poderia pensar que o game design, o projeto do jogo, são as regras de negócio, os requisitos do sistema. Né? Então, tudo bem, a equipe ou a pessoa lá de game design definiu, o jogo tem que funcionar dessa forma, né? Então, a pessoa lá que definiu, e a equipe de desenvolvimento vai lá e, né, implementa esses requisitos. Então, dá para fazer essa comparação sim. Né? Viu? Unreal é o Spring Boot. Exatamente. Exatamente. Agora, uma outra curiosidade, professor. Como que é o deploy disso? Quando eu estou ali com o meu CDzinho do PlayStation, ou eu faço o download daquele pacote via web e tal, como que isso vira aquele jogo bonito, etc. Né? A gente sabe, é difícil para a gente imaginar, porque eu sei que um pacote Java vai virar um jar, eu sei que lá no .NET vai virar uma DLL, eu sei que tem um .py rodando num serviço no Python, mas esse mundo para mim tem uma camada cinza, assim, que eu não tenho a menor ideia. Como que isso vira posso chamar de binário? Sim, um binário, e como que é feito? Como que eu faço o deploy, por exemplo, no ambiente de desenvolvimento, lá naquele hardware para rodar lá no Xbox ou no PlayStation? Então, essa parte acho que não difere muito, né? Por exemplo, eu estou usando Unity com C#, a Unity internamente vai compilar nosso código, vai ter a DLL, mas uma camada mais abaixo vai ser escrita, provavelmente eles estão usando C++ para gerar o executável mesmo, né? Mas não foge muito. Eu acabo também falando assim que se a gente pensar assim, o jogo em si é um software, né? Então, o que talvez vai estar de diferente é que toda a parte audiovisual, né, que talvez tem muito mais conteúdo, tudo bem, essa parte a gente vai ter que integrar, e aí já a gente pode pensar que é um pacote, um binário. Né? Então, é como se eu vou pegar vários arquivos, zipar, e na hora de executar eu vou descompactar, vou acessar cada arquivo e, sei lá, eu mostro na tela alguma coisa, reproduzo uma animação, um áudio, coisa do tipo. Né? Então, esse processo não é muito diferente de qualquer outro desenvolvimento de software. Né? Acho que uma das principais diferenças é essa, porque tem muito mais assets, né, audiovisual, e talvez tenha a questão de localização, daí geralmente a gente coloca em arquivos, mas também web, né? O serviço também funciona assim, você coloca, sei lá, a base de dados de strings à parte, e aí toda vez que você, eu vou mudar, sei lá, de inglês para português, eu carrego esses dados, mudo, não é que eu mudo a string, mas geralmente a gente vai ter as constantes que vão apontar para a string, e agora está em português, vamos mudar. E acho que é a mesma coisa para asset de áudio, etc. Né? Exato, né? Então não muda muito. A parte de, eu vou testar num hardware, também para quem desenvolve para smartphone e tablet, é bem parecido. Né? Você pluga lá, o computador tem que reconhecer e você faz uma conversa com as ferramentas, né, daquele sistema. Já para uma interface programável entre os dois hardwares, né? Já faz transferência direto. Né? Cara, eu não sei se você está a fim de entrar nessa área também, mas a parte de teste também. Eu até tenho uma amiga minha, a Virginia Baroni, que ela trabalha lá na Suécia. Ela é QA Dev de games, trabalha na The Outsiders. E
como funciona essa questão de teste para jogos, né? Porque a gente, no dia a dia, a gente tem os nossos testes unitários, testes funcionais, mas como funciona isso para jogo? Então, eu não sei se... Assim, eu vou falar da minha experiência, né? Porque às vezes tem empresas que trabalham de maneiras diferentes, equipes, né? Mas a gente não faz teste unitário. Tadã! Ou seja, é igual qualquer software. Exatamente. Tá no dia a dia. Tá no dia a dia, Tá ninguém normal. faz. Ninguém faz. Ninguém faz. Fazer cada coisinha. Viu? Ninguém faz teste unitário. Acho que não tem TDD, não tem lá. Assim, porque tem muita coisa que é difícil mesmo de testar ou você implementar uma coisa. Tudo bem, dá para validar algumas coisas, principalmente se é uma parte lógica que não depende da integração do usuário, do jogador, né? Talvez coisas comuns de software, né? Carregar arquivo, fazer leitura, seja texto, binário, conexão em rede, transmissão de dados, esse tipo de coisa até dá para automatizar. Mas o que eu falo assim, geralmente, na minha experiência, a gente não automatizava ou testava muita coisa, assim. É quando tem o jogo, tem a fase, como é que eu vou testar toda a interação, né? Por um personagem que tem que andar pela fase, tem colisão, tem que pegar itens, tal. Então é um pouco complicado. E também a questão de testar de forma automática a parte de se o jogo é divertido ou não, se realmente o que o projeto, o game design do jogo está propondo, se está funcionando, acho que é um pouco mais complicado, né? Essa experiência que eu tive até então. Cara, eu tô imaginando aqui, só um parênteses, professor, pra você complementar. Cara, se os pelegos já erram fazer um teste unitário com 2 caixas de texto em um Dropbox, imagina com um personagem solto no mundo aberto. Danou-se. Cara, é impossível de testar essa porra. Deve ser até interessante, né? Como você testa isso e jogando e compila e aí provavelmente tem algum erro de compilação ou algum erro de código que trava o jogo. Porque aí eu tô fritando aqui a cabeça, viu, professor? Porque imagina o seguinte, uma coisa é você pegar os erros que são técnicos ali. Tipo, o personagem ele consegue passar pela porta, ou ele não vai ficar parado no meio de um espaço que não tem nada, tem um objeto invisível, ou ele passou pela parede. Acho que tem essas coisas, né? Deve ter um roteirinho mais ou menos de coisas básicas para testar. Isso, né? E coisas ali que é o básico do funcionamento mesmo do jogo. Mas tem umas paradas da dinâmica também. Sim. Será que o cara consegue cumprir aquele requisito daquela fase, por exemplo, para ele terminar aquela fase? A questão do storytelling, né? Ou no meio do caminho, sei lá, acontece uma coisa e o cara não consegue atingir uma determinada pontuação e ficar preso naquela fase o dia todo. Que são problemas de mecânica. É muita coisa para testar, velho. Sim. É loucura isso. E os jogos são grandes hoje, né? O senhor estava falando de AAA, são jogos de mundo aberto que são enormes. Como cara, você vai testar Elden Ring, eu tô jogando desde que eu tinha 16 anos, tô com 16% completado naquela porra. Peraí, 16% do jogo ou da sua vida gasta no jogo? Quase isso, quase isso. Não termina nunca, cara, desgraça. Impressionante. Então, daí, assim, o que geralmente acontece é que tem bastante pessoas, equipe de teste, né? De QA mesmo, né? Pra validar as coisas, né? Não deve ser difícil contratar uma galera dessa. Mas... Né? Precisa saber o que está rolando ali por trás, sim, né? Mas assim, por exemplo, nos Estados Unidos eles têm, como é que é? Tipo aqueles trabalhos de verão, né? São 3 meses mais ou menos. Acho que é 3, 4 meses. Tem empresas que fazem isso. Chamam o pessoal que está na faculdade. Isso daqui é o Summer Job, alguma coisa, eu não lembro o nome exato. Você faz essa parte de teste porque é só seguir um roteirinho. Só seguir, entre aspas, né? Mas você segue um roteiro, você não precisa ser tão técnico assim. E acabou esse período, acabou. Né? Obrigado, né? Foi o seu trabalho. Mas aí sim, tem os líderes de QA, tem QA técnico e tudo mais, que automatiza algumas coisas, que faz todo o processo de teste. Então, né, são equipes grandes que precisa ter. Né? A gente, às vezes, o programador não gosta, né? O cara está encontrando problema no meu trabalho, né? Mas é muito importante. A gente geralmente trabalha bem próximo, né? E, então, tem coisas... Eu acho que hoje em dia, eu já vi alguns estudos, mas eu não lembro agora nenhum de, assim, aplicação real, né? De cabeça eu não lembro se tinha algum, mas que com IA
já dá para começar a fazer alguns testes, automatizar alguns processos. Então, de repente, já tem um personagem que você quer testar, se toda a fase está fechadinha, né? Então dá para, com o aprendizado, fazer um teste um pouco mais automatizado. Leva algum tempo, mas daria para chegar nessa linha, que o computador vai testando isso, né? Jogo também é complicado, porque às vezes o bug, né, o erro não é no código. Às vezes é um asset que a equipe de artes exportou errado, que sabe, é uma parte lá do binário do exportado que não bate com o que a gente precisa. E aí trava o jogo. Ou, de repente, você está numa plataforma que a imagem, lá, a textura que é aplicada na superfície do modelo, ou é usado como interface 2D lá da tela, está num formato de arquivo, uma compressão de textura que aquele hardware não suporta. Daí é o que geralmente a gente vê, uma parte do cenário ou da tela toda branca ou toda magenta, né? Provavelmente isso daí a gente fala, provavelmente é um erro gráfico, né? Então tem algumas coisas que não é, assim, a depuração não envolve só código, envolve às vezes toda a equipe, ou game design, às vezes o projeto do jogo está quebrado, né? A pessoa montou uma planilha lá, estatísticas lá de personagens, e quando você vai jogar, nossa, esse personagem está muito forte, uma classe está muito forte, que se alguém pegar a classe apelona lá, que sabe, não tem graça. Inclusive, é comum nos patches de jogos ter esse rebalanceamento, né? Exato. Então, nem só bug de código é corrigido nos patches, mas se você pega lá como é o nome? Release Notes. Tem lá, tipo, a classe tal, teve redução de tal coisa, tal, porque provavelmente pega essas discrepâncias do game design, né? Acho que muito, muito famoso nos últimos anos foi a questão do Cyberpunk, né? Verdade, o jogo que teve muito problema nessa questão, né? De textura, às vezes os personagens NPCs ali do jogo, eles entravam direto para uma parede, né? Então, às vezes o corpo do personagem estava balançando de modo diferente, então acho que tem bastante disso, né? Esses detalhes, assim, acho que são bem complexos, bem complicados também, porque, tudo bem, tem a parte técnica, que, né, a gente acaba tendo que resolver, lidar com isso, mas tem muito também coisa que vai falando como desenvolvedor, né? A gente não tem controle, às vezes, veio lá de cima, veio do marketing, sabe? Tem tal prazo, tem uma data específica que tem que lançar. É igual qualquer software mesmo, cara. Exato, não muda nada, é igualzinho. Só muda onde você vai rodar. Só muda onde você vai rodar e o gráfico. Bem isso. Geralmente a gente tem uns prazos meio absurdos, né? Sei lá, o jogo tá prometido pro Natal, sei lá. Libera esse sprint aí, vambora, faz depois. Quem prometeu pro Natal geralmente não é o programador, né? Exato. Exatamente. E aí geralmente a gente fala assim, não, então tem que fechar em setembro, né? Porque tem todo testes, tem marketing, etc. Então, é umas coisas que às vezes a equipe de desenvolvimento sabe, nossa, isso aqui tá muito ruim. Mas vai fazer o quê? Quem nunca? Quem nunca pensou isso? Quem nunca? Vai assim, né? Vai assim. E assim, acho que hoje a gente consegue fazer isso porque é tudo online, dá para você fazer os patches, os updates. Na época de queimar lá a mídia ou gravar a ROM, aí acho que já é outra história, porque não imagina, tem, né? Cartucho físico. Não. Então você vai fazer recall, prejuízo, não tem como. Mesmo o CD, né? Às vezes você tá com o CD lá, em console você não tem como fazer outro, né? Então, aí acontece aquele CD que você compra 3 anos depois do lançamento, ele instala em 15 minutos e passa 5 horas baixando o patch. É isso mesmo. É outro jogo já, tá ligado? Do que você comprou. Já baixaram outro jogo, história é outra, já era. E é engraçado, peraí, a voz de Deus. Só uma pergunta, aproveitando que você deu esse papo. A Riot teve um problema agora que vazou o código-fonte do League of Legends. O quão isso é nocivo para o jogo, ainda mais online, né? Porque eu vi que começou a ter muito hacker também, muito pessoal usando script, esse tipo de coisa. Não sei se vocês conhecem, sabem. Não sabia, mas é uma boa pergunta. Você sabia se teve esse vazamento? Então, esse em particular não cheguei a ver assim, ou se eu vi, eu não fui pesquisar muito. Mas sim, acontece vazamento, hack, né? Às vezes pode ser algum funcionário que está descontente e vaza. Recentemente saiu também uma prévia, tipo, super primária do GTA 6, né?
E aí a galera falando que tava feio, não sei o que. Pô, sacanagem, os caras não tem nem textura ainda o negócio. Tá? E acho que assim, independente de ter vazamento de código ou não, né, é complicado o jogo online, porque as pessoas vão tentar burlar, né, alguma coisa. E aí também, né, é parte da empresa, tem as equipes meio que para bater de frente, para detectar, né, cheats, hacks, etc. e tentar banir. Então, é uma parte que exige também conhecimento técnico dessas equipes e também modelo de negócio de cada empresa, né? Porque toda essa parte assim de hackear ou craquear, piratear, isso daí sempre existiu, né? Sim. Então, não vai ter, acho que um jeito totalmente assim de, né, bloquear isso, né? Mesmo a autenticação online, que hoje em dia, né, é o comum, às vezes a pessoa não se importa, né? Não quer jogar algo online, talvez o jogo tenha algo que não é online, pega lá numa versão lá pirata que não precisa ter conexão, não vou autenticar com nenhum servidor e é isso, né? Ou às vezes pode ser que o hack seja, eu crio um servidor, né, falso lá, hackeado, que vai fazer uma autenticação. Então, né, aí acho que vai de cada empresa saber lidar com esse tipo de coisa. Né? Aconteceu com o meu PlayStation 3, cara. Não sei o que aconteceu com ele, que não joga mais online. Apareceu um monte de jogo lá, mas não joga mais online no PlayStation 3. Agora se ele estiver pedindo o CCV do seu cartão, ele toma cuidado. Esquisito, né? Mas enfim. Aí, ó. Para quem não tá vendo aí, vamos ler. Hackers vendem código-fonte do LoL por 3,5 milhões na web. Então quem tá só no áudio aí, não tá vendo a gente na web. Pois é. Né, no vazamento YouTube. de código-fonte é sempre muito complicado por questões de segurança. Sim, né? Sim. O código mais seguro é aquele que ninguém conhece. A máquina mais segura é aquela que você nunca ligou na internet, né? Isso, também. Nunca ligou ela Isso, de verdade. exatamente. Né? Tá desligado. O software mais seguro do mundo é aquele que não existe. Exato. Né? Então, se qualquer código que é vazado, né, talvez alguém encontre uma falha que nem você saiba ainda. Né? Então, é sempre muito perigoso. Né? Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears que a gente pode te ajudar. vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site que vai estar aqui embaixo, vmbears.io. E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. Professor, eu queria te fazer uma pergunta que agora é obrigatório fazer em todos os podcasts do PPT no Compila, por causa do hype. Né? Não tem como a gente não falar disso. Mas eu queria que você desse a sua visão desses anos aí de desenvolvimento de jogos e já convivendo com essa tecnologia de inteligência artificial, porque o jogo sempre utilizou a inteligência artificial. Né? Como que você vê o impacto dessas novas tecnologias de inteligência artificial generativas, né? Generativa. Como ChatGPT, etc. No desenvolvimento de jogos, e aí eu falo no desenvolvimento de ajudar o desenvolvedor a codar também, porque tem esse lado, mas principalmente da utilização dela dentro do jogo. Será que a gente vai ter NPCs super inteligentes com o ChatGPT por trás, por exemplo, com essas tecnologias? E também no processo de desenvolvimento. Como você vê o impacto do que a gente está vivendo hoje de inteligência artificial para os próximos anos no desenvolvimento de jogos? Tá. Bom, aí assim, é opinião minha. Eu sempre, né, quando alguém pergunta, eu falo assim, a opinião minha não é de nenhuma empresa que eu trabalhei, enfim, ou dou aula, né? Que é trabalho também. Dá aula também é trabalho. Professor também é trabalho. Então, sempre tem a perguntar, professor, você trabalha? Você trabalha onde, professor? Você trabalha ou você dá aula? Mas, assim, na minha opinião, uma coisa que eu acho que é ruim, que, né, começou a ter o pessoal realmente a discutir, é toda essa parte audiovisual.
Audiovisual é chato, porque assim, tudo bem, eu tento ver os dois pontos, né? Porque, por exemplo, imagina a pessoa que é totalmente da área de programação, não sabe a parte audiovisual, né? Seja só o áudio ou só o visual, enfim. Talvez não quer formar uma equipe ou não tem, né, dinheiro para contratar o serviço de algum artista. A pessoa, hoje em dia, eu já vi, né, exemplos de pessoas usando IA para fazer o visual, para fazer a síntese de fala, tudo mais, né? E aí, por exemplo, acho que foi agora eu não lembro se é da Microsoft, um exemplo de uma IA que, assim, se ouve, se digita um texto ou puxa de algum lugar e a fala, assim, tem umas 3 pessoas que foi falando, alimentando e tipo, você consegue fazer uma pessoa só a parte de áudio, né, de diálogo, sem precisar contratar, né? O deepfake faz muito bem isso. Né, também, né? E aí eu comecei a ver, né, os profissionais de dublagem falam, putz, agora já era, ferrou, né? E aí as empresas grandes, algumas falaram, não, a gente vai continuar contratando, né, porque tem algumas coisas que não vai dar para ser feito ainda, ou a gente ainda quer, né, trabalhar com as pessoas, mas assim, talvez equipes menores vão ir para esse lado. Porque é interessante, talvez, meu jogo eu nunca consegui fazer, eu consigo colocar o texto no jogo, mas nunca tive o diálogo, a fala, né, o áudio das pessoas, dos personagens falando. Então, provavelmente algumas equipes, empresas vão para esse caminho. Parte visual também, né? A gente sabe que, né, não tem mais como fugir. A questão de código, eu acho que é interessante porque acho que vai auxiliar, né? Vai ter o problema que já está tendo de você abre lá o chat GPT e a pessoa põe o código confidencial da empresa e... Isso é maravilhoso. Então, a pessoa não pensou que, putz, você está, né, passando... Eu acho maravilhoso que as pessoas não percebem que tem uma persistência de dados ali quando você fala com o ChatGPT, né? Acha que é só, eles só estão obtendo informações e não estão fornecendo. A inteligência não é só para fornecer para você, é para ela aprender também. Exato. Né? Então, isso acho que vai ser um problema. As empresas vão ter que, né, colocar lá na política da empresa isso. Você não pode, você está vazando, né, coisa confidencial da empresa para sei lá quem, né? Que tá tudo bem, OpenAI, mas quem mais, né, tem acesso a isso? Sim. Então, assim, acho que para tarefas mais talvez simples ou maçantes, acho que ajuda. Mas para algumas coisas, acho que ainda não. Acho que por conta disso, as empresas vão falar assim: você não pode fazer isso. Não dá para usar dessa forma, porque vai ter coisa nossa, do nosso negócio, que você vai estar expondo e não deveria expor. Né? E aí a questão de dentro do jogo, eu vi, agora eu não lembro o nome, mas tem um amigo meu que ele lançou recentemente, acho que é um jogo de Game Jam, que ele usou a API do ChatGPT para fazer algumas coisas. A pessoa era meio que... como é que é? Ele falou, acho que leitura de tarô, não sei, o visual do jogo, e puxava do ChatGPT. Então, algumas coisas talvez entre nessa linha, né? De você fazer uma interação com o jogador puxando, né, de IA. Acho que é interessante, né? Aí, IA, se a gente for pensar em histórico em jogos, né? Acho que os clássicos, assim, exemplos que tinham mesmo era o Black and White, agora eu esqueci o nome do cara que... Eu sou meio ruim com o nome, tá? Desculpem. Sid Meier, se não me engano, o jogo. Sid Meier é o que fez o Sin City, não foi? Não, esse foi o Will Wright. O Sid Meier, Civilization. O pessoal, né, de jogos vai matar. Mas acho que o Black and White é dele também. E tinha a parte de inteligência artificial, de aprendizado, né, de redes neurais. Só que eu sei que não dá muito certo porque era um jogo... Você era um deus lá em forma de um ser lá, um animal. E você, dependendo do que você fazia com a população do jogo, ia para um lado muito ruim ou para um lado bom, né? Então, tem umas coisas que talvez em termos de game design não fica tão interessante assim, né? E tem um jogo de rally, o Colin McRae Rally, o primeiro, tinha alguma coisa de, assim, de aprender o
os carros adversários aprendia com os jogadores, né? Então, isso daí já tem, né? Em alguns jogos, mas com o que a gente está vendo mais recente, assim, de criação de conteúdo, acho que vai ser interessante ver. Acho que tem os prós e os contras, né? Então... Será que a gente vai ter jogos muito mais difíceis que Elden Ring daqui em diante? Se prepara. Fudeu, tem que tirar meia vida O pra que você terminar. faz da meia-noite às 6 da manhã? Porra. Vai falar que você dorme. Não, vou ter que jogar Elden Ring de madrugada, ver se eu termino aquilo um dia, velho. Professor, até aproveitando essa questão de IA, a gente falou bastante aqui sobre linguagem C, C++, C Sharp, um pouco mais alto nível, mas eu me lembro de uma época que a gente falava muito sobre Lua, né, para essa parte de controlar os NPCs, de fazer uma pseudo-inteligência artificial ali. Ainda é usado, tem algumas outras linguagens que estão entrando aí, por exemplo, Python ou alguma outra que o pessoal acaba usando junto. Como é que funciona esse ecossistema de várias linguagens todas conversando ali em diferentes módulos? Aí acho que, assim, de projetos mais recentes ou grandes eu não tenho muita informação, mas eu sei que Lua ainda é bem usado. Talvez já teve uma época que acho que foi mais forte, mas ainda assim, para quem não conhece, acho que é bem legal, né? É uma linguagem brasileira, o pessoal da PUC do Rio, né? Sim. Que acho que é muito boa realmente para essa questão de script, de conversar com... Porque faz uma interface muito boa com C, né? Com outras linguagens também. E é uma linguagem rápida, então dá para a gente fazer isso. Python, o que... A minha experiência assim, que eu vi bastante é com ferramenta, né? Então hoje, por exemplo, você pega os pacotes 3D, Blender já faz tempo, mas Maya, assim, tinha o MelScript, mas hoje em dia é Python, né? Então muita coisa que você quer criar de ferramenta, modificar, automatizar algum processo, né? Muita coisa a gente também usa Python. Dentro do jogo, às vezes tem jogos que é script próprio, que a empresa desenvolveu, e aí tem uma documentação, você aprende, às vezes é Lua, Python, acho que tem alguns jogos também que usam. Então, principalmente jogo que vai para esse lado de mod, de modificação, ou de conteúdo gerado pela comunidade, né? Geralmente vai ter alguma linguagem assim. E eu acho que é interessante. Para quem gosta dessa parte técnica, acho que é interessante. Eu sempre, assim, para os meus alunos, eu falo do Lua, da linguagem Lua, porque não só porque é brasileira, mas porque dá para fazer muita coisa, né? E principalmente você, de repente você fala assim, eu uso C Sharp, ou Java, ou C, C++, você consegue, né, conversar com essas linguagens. Às vezes pode não ser algo específico do jogo, mas, né, foi o que você falou, às vezes que geralmente a gente vai ter C, C++ bem mais baixo nível, que exige performance, às vezes a interface, que eu tinha falado lá, né, o Flash ainda tem um outro projeto que ainda roda Flash, mas às vezes interface você pode usar uma linguagem de script, né? Porque às vezes é uma pessoa que não é tão técnica assim a ponto de saber C, C++, mas que talvez com um Python, Lua, consegue fazer alguma coisa que não vai precisar chamar uma pessoa de programação, né? Show. Professor, para a gente já partir aqui para o nosso encerramento, queria que você desse aqui um conselho, uma orientação, uma consultoria, Uma luz. na vida daquele desenvolvedor que está nos ouvindo agora. Não aguenta mais aquela ideia chata, não aguenta mais os cartões no gira com regra de negócio. Os post-its na parede. Os post-its na parede. Ele fala, eu quero fazer um negócio mais legal, eu quero desenvolver um jogo, eu quero arrumar um emprego numa produtora. Ou às vezes tem até uma ideia de fazer um jogo. Ou às vezes tem uma ideia, fazer um jogo indie aí, para tentar ganhar uma grana. Pra onde esse cara dá os primeiros passos, né? Aí considerando que já é um desenvolvedor, o cara já conhece lógica de programação, o cara já está familiarizado com o processo de desenvolvimento de software, mas ele quer entrar no mundo do desenvolvimento. Onde esse cara procura orientação, onde ele procura os primeiros passos, como que ele usa 100 linhas de código para fazer um Hello World no Unreal, mas por onde ele começa a quebrar a cabeça para de fato começar a ter contato com esse mundo e procurar as oportunidades? O que eu diria assim,
Hoje acho que várias empresas mudaram, mas em termos, já que a gente está falando de trabalho financeiro, tipo, você tem que pagar as contas e tudo mais, algumas pessoas eu sei que vão acabar se decepcionando, tipo, tá, né, na área de computação TI, outros sistemas, outras áreas, e vai para jogos, às vezes a gente encontra oportunidades que você fala, dá risada. É chato, mas às vezes a gente vai dar risada, o que é isso, né, de tão absurdo que vai aparecer assim em termos de valores. Mas tirando isso, se a pessoa, eu quero realmente fazer o jogo, quer dizer, tirando isso não, mas voltando para isso, eu falaria assim, não larga o que você está fazendo para cair de cabeça, né? Porque talvez senão você cai de cabeça mesmo. Exato. Talvez, mas se você falar assim, eu estou tranquilo, talvez eu quero realmente, sei lá, eu tenho uma reserva para ficar 1 ano para fazer meu projeto, acho que ok, né? Pode ser uma opção, mas o que eu sempre falo assim, não, se você tem as contas a pagar, a família tal, dá uma maneirada aí, né? Aí tenta fazer em paralelo, que é o que é muito comum também, né? E de repente assim, pega algumas horas da semana, ou sei lá, meia hora, 1 hora por dia, se der. Eu sei que desenvolvimento é meio difícil, né? Dependendo do projeto, mas eu diria assim, ver as tecnologias que existem, né? Os mais comuns, acho que hoje em dia, Unity, Unreal, tem a Godot, que está ficando forte, né? Open source, se eu não me engano, de uma equipe lá da Argentina, acho que eram 2 desenvolvedores. Ou a gente falou de Lua, né? Tem um framework chamado Love 2D, né? Que usa a Lua para você desenvolver jogos. Acho que para quem talvez quer ir num nível assim, em termos de lógica para jogos, um pouco mais não, sabe? Porque você pega uma Unity, tem muita coisa que está pronta, você arrasta um negocinho, coloca uns scripts lá e funciona. Tem colisão, tem os componentes e tal. Esse, por exemplo, Love 2D com Lua, não é para trabalhar com 3D, o nome, né? Love 2D. Então é focado em 2D. Tem algumas coisas prontas, mas para quem quer realmente sentir assim, eu queria fazer a parte, sei lá, de física, colisão, algumas interações entre essas do zero e não quer escrever 100 linhas de chamada de OpenGL para exibir um triângulo na tela, eu diria que isso daí é uma opção válida. Um bom intermediário ali, né? Entre Exato. uma abstração total e escova bit, né? Exato, né? Então, para quem assim, eu quero ver, não conheço essa linguagem, né, brasileira, quero ver, acho que é legal, Lua com Love 2D, né? E tem jogos, tem jogo multiplataforma, né? É do amigo meu, eu posso falar? Pode, claro. O jogo chama Warlock's Tower, que foi feito em Lua, é até um dos portfólios do Love 2D, né, que está lá em destaque, e acho que tem todas as plataformas, acho que os consoles Switch, PS4, Xbox, legal. o PS5 acho que não, Windows, Mac, Linux, porque o Love 2D suporta isso daí, então eu acho que tem essa possibilidade. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, quem quiser conhecer. Tá, depois eu compartilho também, né? Aí, de repente, você pegar uma dessas engines, se pensar assim, o que eu vou ter de oportunidade? Se eu estou querendo, talvez, migrar, né, de área e ir para jogos, pensando em programação, e onde você vai encontrar bastante oportunidade, ao mesmo tempo você vai encontrar bastante concorrência e um valor baixo, né? Lei da oferta e da procura. Exato, né? Eu ia falar PHP, mas... Droga! Então, acho que os principais, se você está pensando em empresa, né? Eu quero ir para alguma empresa, Unity tem bastante, principalmente, né, empresas menores. Aqui no Brasil também tem bastante. Mas se você está pensando assim, não, eu quero trabalhar com AAA, provavelmente você tem que conhecer C++ e muito provavelmente você vai trabalhar com Unreal. Então, acho que para quem está pensando em ir para essa linha, né, eu diria assim, estudar C++, né, porque às vezes a pessoa, sei lá, tá com JavaScript e ponteiro, não sei o que, os detalhes, né, de C++, às vezes... Ponteiro, que saudade. Malloc. Saudade de ponteiro e Malloc. Mesmo hoje, C++, a gente tendo, né, os smart pointers, às vezes você vai pegar algum projeto que tem que dar lá... Algum legado, alguma coisa. Exato, né?
Então eu diria que talvez vai ser uma pessoa que vai estudar mais Unreal com C++ do que Unity. Né? E aí pensando talvez em empresas, né, do exterior ou trabalhar com AAA. Né? E o que eu diria assim, para ganhar experiência, já sabendo programar, é fazer um jogo. Não sei se é muito vago isso, mas assim, o que eu falo, não precisa criar nada novo. Pega essas tecnologias, cria um Pong. Eu diria que, na verdade, se a gente pegar o histórico, o Pong foi um Hello World, foi um teste, né, da Atari pro o Nolan Bushnell. Eu não lembro a história agora, os nomes, mas quem desenvolveu o Pong pro Atari meio que foi isso. Eu quero ver o que você faz o telejogo aí, né? Fez o Pong, sei lá, faz um começa a recriar os clássicos, né? Space Invaders, Tetris, Pac-Man, algo mais recente, sei lá, como é que é, o 2048, um Picross, coisa do tipo. Não precisa fazer sei lá, um GTA. Vamos devagar. Não é impossível, né? Mas eu diria, para quem quer continuar programando, acho que é reconstruir esses clássicos. Dá para aprender muita coisa. É tipo o Hello World mesmo, porque com Pong você vai ter o input do usuário, do jogador lá, as barrinhas. Vai ter uma parte de física, a bolinha lá se deslocando pelo espaço, sendo rebatida pelas barras, pelas extremidades da tela. Pontuação, vai ter o fluxo de tela inicial, aperte, sei lá, Start para começar, muda de tela, máquina de estados do jogo, atingiu tal pontuação, Game Over, começa um novo jogo. Então, eu diria assim, reconstrói um jogo completo, um clássico, assim, um jogo menor, com um escopo menor, começo, meio e fim, e tenta publicar em algum lugar. Pode, né, hoje em dia tem sites tipo GameJolt, itch.io, que você cria uma conta de graça, publica o jogo, e aí você vai montando o portfólio, né? Então, por exemplo, isso eu acho interessante, né? E para os alunos eu sempre falava isso, né? Mesmo sendo um Pong, qual que eu via como um erro, uma coisa que talvez os alunos não sacavam muito, né? É assim, eu vou abrir o jogo executável e já começa a partida. Eu falei, não, o jogo não é isso. Tipo, que jogo que você liga e você já está no meio da partida, né? Você vai pausar, né? Você vai voltar pro menu principal, você vai começar um novo jogo. Então, eu sempre falava assim, o seu jogo tem que ter começo, meio e fim. Eu iniciei o jogo, talvez tenha só a tela título, eu começo o jogo, eu vou pausar o jogo, voltar para a tela de título, ou eu chego no final, fim de jogo, ou eu, sei lá, morri, game over, volto para a tela de título, ou reinicio, alguma coisa nessa linha. Tem um fluxo, né, de vida. Exato. Eu falo isso porque muitos projetos que eu via, né, tudo bem, faculdade, o pessoal está aprendendo, então era um momento realmente de falar isso, de aprender, mas era muito projeto que você tinha que rodar, chegou o final do jogo, eu quero jogar de novo, o que você faz? Você fecha o jogo, roda abre de novo. Eu falei, não. Desliga e liga o videogame. Sai da Kombi e entra de novo, né? Sabe, não faz sentido isso. E aí mesmo assim, por exemplo, para celular, que é uma plataforma diferente, vai ser todo o input lá, a interação vai ser touch, às vezes vai ter um botão virtual, ou você vai conectar um joystick, gamepad USB, sei lá, Bluetooth, etc. E aí tá próximo do console, porque você começa a pensar, não tenho mais teclado e mouse, eu vou só lá com, né, o gamepad, então muda a interação do jogo, né? O que eu preciso fazer? E aí, no celular, isso também é muito comum e entra em jogo, ou mesmo, enfim, Windows, desktop também, né, PC. Eu tô lá jogando e de repente eu dou um Alt Tab ou recebo uma ligação, né, no celular. E aí, o que acontece com o jogo? Sim. Quando a gente está começando, às vezes simplesmente o jogo ou é encerrado de forma inesperada ou continua rodando. Não, a gente tem que saber tratar isso daí. Então, tem algumas coisas que deixa de ser a parte específica do jogo, do gameplay, e passa a ser mais desenvolvimento de software, né, de os eventos. Né? Então, comportamento do software. E a experiência da pessoa que está usando também. Exato. Então, se eu estou no celular e eu estou jogando, eu recebo uma ligação, eu não vou mais ver o jogo. Então, o jogo tem que pausar. De repente, eu não posso perder os dados da pessoa. Se é um jogo online, o que vai acontecer? Então, tem coisas que
A pessoa que já desenvolve, né, sistemas, vai para a web, então já vai ter essa bagagem. Então, ainda assim vai aplicar em jogo, dependendo do sistema, né? Um Alt Tab no desktop, lá no Windows, no Mac, etc. O que acontece com o jogo? Você vai ficar com o som rodando atrás, né? Não vai pausar nada. Então, a gente pensa nisso, né? Tem os callbacks lá de receber a mensagem do sistema operacional, então eu vou Trabalha os gatilhos, né? Isso, né? Eu vou capturar esse evento, o que eu faço com o jogo e assim por diante. Então, tem esses detalhes, né? Que é geral de software, mas o que eu falo assim para a pessoa começar a ganhar experiência é isso, é fazer jogo. Uma coisa também que a gente sempre fala é participar de Game Jam. Né? Tipo, pega um fim de semana, não precisa ser competitivo, tão competitivo assim, mas o que eu consigo fazer em um fim de semana? Que tipo de jogo eu consigo fazer? Então é legal porque você vai pensar no escopo super ultra reduzido, né? Talvez eu quero só fazer uma mecânica, o core lá, o principal do jogo, né? E qualquer outra coisa, naquele momento eu esqueço. Eu quero só focar no que é a essência do jogo, né? Então Muito acho que legal. explorar títulos que vieram de Game Jams, né? Você jogar no Google Game Jam, você vai ver vários exemplos. Acho que é legal para ter uma ideia assim de referências, né? Do que dá para ser feito. Muito bom. Tá aqui o caminho das pedras, amiguinho, para você que quiser sair desse mundo de trevas do seu Java e se divertir um pouco mais. Professora, para a gente encerrar, fala um pouquinho do seu livro Tá. e onde o pessoal pode encontrar esse livro para aprender um pouquinho mais. Esse livro aqui, a versão física talvez não encontra, tá? Foi até um projeto financiamento coletivo no Catarse. Bom, aqui eu falo um comecinho, como que foi. Na época eu ministrava não sei se dá para ver onde que eu vou apontar, mas programação de computadores, né? Era a disciplina que eu ministrava no curso de jogos. A gente acabava usando Game Maker, então na época eu pensei assim, todo esse material que eu usava em slide, material extra de aula, deixa eu formatar, escrever bonitinho, expandir um pouco e fazer esse livro, né? Eu vou ser sincero, assim, foi uma experiência muito legal. Na verdade, eu já tinha escrito lá sobre a API do Windows, né? Então esse foi meu segundo. Mas se eu fosse escrever hoje, eu não usaria o Game Maker, porque é basicamente assim, tecnologia eu publiquei já ficou defasado, ficou obsoleto, né? Mas, por exemplo, eu peguei esse material e nas disciplinas introdutórias de programação, nos cursos que eu ministrava, eu usava o mesmo material, só que não é Game Maker, eu usei uma época numa turma Lua. Eu adaptava para Lua, mas eu falava assim, é a mesma coisa. Tudo bem, o framework vai mudar, tá um ou outro detalhe, mas criar variáveis, acessar memória, funções, recursividade, etc., é a mesma coisa, né? Você só vai ter que aprender a sintaxe específica da linguagem. E esse daqui, o que eu falei, físico, dificilmente você vai encontrar. Eu coloquei no Leanpub, né? É um site que, inclusive, quem tem interesse em escrever livros, né? Acho que é bem legal, né? O nome Lean, né? Então é meio que a ideia lá é quem quer escrever o livro bem assim aos poucos, né? Vai sempre atualizando. Então tem muito material lá que é dessa forma. Às vezes você vai encontrar um título, tá 10% escrito, 2 capítulos de 8, sei lá, né? E o pessoal vai atualizando. Alguns saem, alguns não. Sei lá, a pessoa para na metade. Mas o que eu fiz é como eu sei que essa tiragem foi limitada, né? Eu tenho um ou outro ainda guardado. E eu sei que muita gente não vai pegar livro físico para ler hoje em dia, né? Eu peguei o PDF que eu tinha feito essa versão impressa e coloquei lá. Então, eu não lembro o caminho certo, mas no Leanpub você vai encontrar esse... Vamos deixar o link aqui embaixo para quem quiser interessado, pode ir lá visitar e conhecer o livro do professor. E aí o que eu fiz, como é digital, né? Tem, se eu não me engano, acho que tinha algum exemplo em Game Maker, com a linguagem lá, o que eles chamam de GML, mas como eu usei esse material em outras disciplinas que eu dava, em outros cursos, se eu não me engano, quando a pessoa pega nesse site, eu coloquei um zip que tem um resumo assim, em slides de aula, acho que usando C# e Lua, se eu não me engano. Ainda vai com a DONS, hein? Vai com a DONS. Então tem mais coisas aí para agregar no livro. Mas assim, eu não divulgo muito esse livro, já é um tempinho, né, que eu não falo dele, mas, e talvez, acho que o site eu renovei, então acho que ainda está online, livrodeprogramação.com.
Mas o e-mail, eu sei que teve uma época que deu pau no e-mail que tá aqui. Então, talvez se alguém conhece esse meu trabalho e mandou e-mail, talvez eu ainda não vi. Eu preciso rever os e-mails. Né? Mas provavelmente com o nome do senhor também dá para achar os... É o respeito do professor. Dá para achar os contatos na internet e entrar em contato com o senhor também. A gente vai deixar aqui, não sei se tem LinkedIn, professor, a gente vai colocar o link, a gente pôr o link aqui. Você poderá entrar em contato aí com o professor e pegar algumas dicas, caso seja interessante. Aqui tem o que eu fiz, eu separei assim, até um certo conteúdo, você consegue fazer o Pong, até outro. Depois, quando a gente fala de matriz e funções, você faz o breakout Arcanoid. Né? Então, legal. Aí, ó, já a dica do professor, você vai ler o livro e vai fazer 2 jogos clássicos. Para aprender o básico de como sair do lugar, e aí você vai ter que estudar, amiguinho. Aí o negócio fica assim. Aí fica legal a brincadeira. Muito bom, professor. Foi ótimo o papo. Acho que a gente conseguiu dar um bom overview aqui para a galera, né, Clauber, que está preso na bolha corporativa, saber que existe esse outro tipo de desenvolvimento, que precisa de outras características, né? Precisa de outras habilidades, etc. Mas que no fundo é desenvolvimento de software, né, cara? E às vezes até as mesmas linguagens, né? Exato, exatamente. E ter essa visão geral da TI é a nossa missão aqui no PPT no Compila. Isso aí. Professor, muito obrigado. Foi muito bom o papo, cara. Eu que agradeço o convite, obrigado. Eu espero que tenha aí conseguido passar um pouco de conhecimento, clarear algumas dúvidas, né? Depois você vai deixar meu contato, então se alguém quiser entrar em contato depois. Show de bola. E espero que você volte aqui novamente, que a gente vai fazer um outro episódio depois, pessoal, falar sobre game... como é o nome, professor? Gamificação? Game design. Game design. Falar como, aí sim, como que se cria regras de jogos, etc. Como que você cria aquele conceito, como que funciona. Exato, porque tem muitas exatas ali também, né? Sim. Você fazer um modelo ali das regras de um jogo deve ser algo que não é tão simples assim, né? Eu queria explorar. Isso é até legal trazer também, né, essa parte de design que tem um pouco de exato, mas vai separando áreas, muita gente fala, humanas, tal, psicologia, porque quem vai trabalhar com o jogo, mesmo escrevendo código, é importante, porque às vezes você olha esse documento, game design, um projeto, como que você vai converter para o código? E às vezes você, durante o desenvolvimento, você fala assim, isso daqui dá para fazer de tal jeito, acho que vai ficar mais interessante e tal. Então, a gente fala que todo mundo que trabalha com jogo tem um pouco de designer lá na veia. Né? No fim, né? No fim, sim. Muito bem, você que acompanhou até agora aqui esse episódio do PPT no Compila, se você ainda não deixou o like nesse vídeo, ainda não está seguindo no Spotify, a sua chance é agora. É a última chance, né? Deixa o like, se inscreve aqui no canal se estiver no YouTube. Isso, compartilha, comenta, deixa suas dúvidas aqui embaixo que a gente repassa para o professor. Recomenda esse vídeo para um amigo seu que tem interesse no assunto. Enfim, segue a gente lá nas redes sociais e valorize o criador de conteúdo, seja o PPT no Compila, seja qualquer outro podcast que te agregue, te traga algum tipo de conhecimento. Valorize esse cara, isso é muito importante. Obrigado pela audiência de vocês. Segue a gente. Valeu! Obrigado!